Vamos para a coletiva de Rogério agora, Lu. Deixa eu só puxar aqui a coletiva para a gente reagir à coletiva de Rogério Ceni. Vamos lá. Bahia hoje derruba um tabu de quase 6 anos aqui no Barradão, vence o Vitória com o gol de uma joia da base, que entrou por conta da lesão de uma outra joia. Então eu queria que você falasse sobre isso e também uma análise da partida. Bom, eu acho que como o jogo em si foi um jogo bem disputado, o gramado ele impossibilitou um pouco a gente do que a gente gosta mais de fazer, né? Dificultou um pouco mais a equipe do Vitória também, uma equipe positiva, física, que marcou bem, pressão quase todas as bolas. Tivemos um pouco de dificuldade na saída de jogo. Eu acho que na parte física foi bem equivalente, até em alguns momentos finais acho que estivemos um pouco superior também devido à rodagem de elenco, tudo. Acho que hoje nós fizemos o que era necessário para pensar a longo prazo, pensar no ano. Claro que um clássico é sempre muito importante, né? Mesmo sendo dentro do Campeonato Baiano, esse clássico tem um valor. Vencer aqui desde 2000 e quanto? Desde 2020? E não ganhava aqui, então, assim, é uma vitória, eu acho que todo torcedor do Bahia fica feliz, vai estar na rua amanhã, você vai ver muita camisa do Bahia na rua e trazer felicidade para as pessoas é o principal. Mas a escalação, as escolhas, elas são de acordo com o planejamento. Alguns, acho que nós vimos o jogo contra o Barcelona e fisicamente o nosso time ainda não está pronto para encarar uma Série A. Então, alguns eu preferi fazer treinamento forte durante a semana e por isso a ausência até de alguns do banco de reserva, porque não faria sentido puxar treinamento sexta e sábado e trazê-los numa condição física já bem cansada, com risco de lesão. Então, nós estamos tentando levar esse treinamento da parte física, porque tecnicamente aquele time, acho que vocês vêm, acompanham, é um time que se encontra muito. Aqui, logicamente, é mais difícil, são jogadores que não estão tão acostumados. E eu fico feliz, a gente iniciou com o Pablo, 17 anos, põe Del com 17 anos, ele chega na área para fazer aquele gol no primeiro tempo, né, que dá na trave. No segundo tempo, persistiu. É um menino que vem se dedicando, correndo mais do que no ano passado, quando eu trouxe ele para trabalhar comigo. E a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Se você tem alguma renúncia e você trabalha em prol do grupo, todos têm sua função tática dentro de campo. Que deixa de cumprir, as coisas ficam difíceis. E ele vem correspondendo àquilo que se espera de um garoto de 17 anos. Muito feliz por ele. Rogério, dá uma pausa aí rapidinho. Sobre essa colocação dele, eu tentei pescar o que ele quis dizer sobre abdicar de coisas, etc. Porque, assim, parecia que era um recado. Não sei, foi meio estranho essa colocação dele, antes de falar, né, que conta com o Del, que ele trouxe ele para o grupo, etc. Ele fala assim, abdicar de coisas, parecia mesmo ser um recado, né? Mas, agora eu não sei para quem, se foi uma indireta, não sei. Foi, de fato, estranho, não era para estar colocado ali, né? Foi um corpo estranho dentro da declaração. Vamos lá. 100% de aproveitamento na temporada, liderança do Campeonato Baiano, mas eu acho que o mais importante nesse momento talvez seja o elenco, você observar o elenco. Gostaria que você falasse um pouco desse elenco, como é que você vê a rodagem, se dá para poder... Alguns desses atletas acabaram surpreendendo você a ponto de fazer parte do planejamento brasileiro, por exemplo? Eu acho que tem 5 jogadores que eu destaco, que hoje têm idade para jogar na base, no sentido de... Tem vários, tem desde Pedrinho e Vitinho, que nos treinamentos se doam muito, ajudam muito, tem astral bom, eu acho que energia boa, isso é importante para qualquer ambiente de trabalho. Mas dos que se destacaram, para mim, Fred, muito quando jogou, os 3 da frente, Cauê, Del e Juan Pablo, e o David Martins. Esses são jogadores que a tendência é que ganhem espaço com o passar do tempo, a tendência é que a gente abra a mão de um ponta, talvez, para um próximo ano, mais velho, para ter um jogador desse já inserido, ou 2 desses brigando por uma posição. O Del, que a gente deixa de contratar, um terceiro 9, para que tenha ele, para também ganhando minutos. Não é assim do dia para a noite, mas eu acho que eles têm mostrado luta, e hoje, pela primeira vez, num time... que é um time de Série A, né? Nós não estamos falando de jogos mais fáceis dentro da nossa casa, um jogo difícil, e o Del competiu, assim como o Juan Pablo compete sempre, o Cauê também taticamente ajuda muito. Então, assim, cada vez, e é o futuro do clube, ter mais jogadores formados na categoria de base e serem inseridos no grupo principal. Chama atenção quando ele fala, né, na entrelinha aí da resposta dele, sobre, de repente, abrir mão de um ponta mais velho. Será que vinha uma venda aí para o futuro? De repente, um Ademir sendo vendido para Cauê Forquim ganhar mais oportunidades, né? Enfim, são conjecturas, né? Mas faz sentido. Ele falou, né? De repente, vem contratar um terceiro 9, Del ser essa solução de um terceiro 9, né? Então, assim, ele tá começando a dar indícios de que ele entende que esses garotos estão ficando cada vez mais prontos para serem inseridos, né? De maneira mais rotineira nesse elenco principal do Bahia. E ele citou 5, né? Ele falou o David Martins, Juan Pablo, Del, Cauê, e mais um ele citou? Qual foi os 5 que ele citou? Acho que foram esses, né? David Martins, Juan Pablo, Del e Cauê? Acho que foram esses 4, na verdade, né? Ele citou esses 4. Não sei se o chat... Ele citou o Pedrinho ali também, mas ele não fala... Fred, isso. Fred, David Martins, Cauê, Del e Juan Pablo. Exatamente, perfeito. Fred. Então, são nomes que realmente... São os que mais se destacaram, de fato. Né? Ele tá com um olhar clínico e ele tá vendo o dia a dia. Para além do campo, para além dos 90 minutos, ele tá vendo o dia a dia. E isso importa tanto quanto. Ele cita Vitinho e Pedrinho, né? Ele cita. Mas os nomes que ele traz ali como jogadores que realmente são
diferentes são esses. Rogério, o que você pode destacar do time em geral? Não só o sistema defensivo, mas foi dentro daquele esperado nesse planejamento de você não ter esse time titular? Olha, eu acho que o jogo não foi um jogo tecnicamente brilhante, né? Foi um jogo muito competitivo. Eu destaco muito o Eric no meio-campo, fez uma partida acima da média. Caio entrou para fazer esse jogo, ele dá o ritmo do jogo, né? E no segundo tempo, depois que o sol baixou, que a temperatura baixou também, eu acho que ele conseguiu se desenvolver melhor. Michel entrou muito bem na partida, entrou pegando, marcando, intensidade muito boa. Del ajudou bastante na parte defensiva, mesmo fazendo uma função que ele nem treina comigo, que é voltar muitas vezes pelo lado, para deixar o William como 9 na hora de marcar. O Kiki tentando entender ainda como a gente joga, com meia dúzia de treinamentos só, então não podemos cobrar assim nada. Pulga também ganhando minutos, Ademir ajudando a gente no começo. Eu acho que foi um jogo onde nós competimos, levamos o triunfo para casa, que é o mais importante, e temos um alinhamento com relação à minutagem para que a gente postergue o máximo possível lesões, a não ser o azar do Juan Pablo, quando acho que o jogador cai em cima dele. Eu não vi direito, eu não vi pela TV, e no campo eu não consegui ter, mas teve eu não sei se uma atuação, enfim, teve ele tá com uma botinha, vai ser examinado mais pra frente, pode ter sido uma lesão um pouquinho mais séria, mas prevenindo lesões musculares, mantendo minutagem para cada um, esse é o principal para a gente no campeonato, dentro do campeonato baiano. Às vezes pode ter um jogador que não faz muito sentido na parte estratégica dentro de campo, mas eu tenho que adaptar para que todos tenham a minutagem certa e a gente continue esse campeonato brasileiro que começa na quarta-feira, pré-Libertadores, que nós temos, que a gente tem energia para jogar todas as competições. E essa vitória é fundamental no Campeonato Baiano também, para que a gente possa continuar planejando com um time bem alternativo em muitos jogos. Boa noite. Eu acho que o Bahia só deve voltar agora a jogar, a depender da fase final, né? Claro, a projeção aqui, a depender da fase final, o Bahia pode nem jogar mais com o time titular no Campeonato Baiano, tá? A depender da fase final, de como aconteça a fase final, o Bahia pode nem mais jogar com esse time principal no Campeonato Baiano. A depender do que aconteça, por exemplo, a gente pega uma vitória na semifinal ou na final, acho que pelo título, pela rivalidade, pode ser que o Bahia jogue, por exemplo, uma semifinal em jogo único ou uma final em jogo único com o time principal, tá? Mas acredito, pelo menos, que até o final da fase de classificação, o Bahia já praticamente com a primeira colocação e com a classificação, né, garantida, né? É muito difícil que não aconteça essa classificação e, claro, com a primeira colocação garantida, né, encaminhada, melhor dizendo, a gente deve jogar até o final da fase de grupos agora, né, perdão, a fase classificatória, né, a fase inicial, com o time realmente sub-20, com jogadores que não estão sendo utilizados, né, Rezende, aí volta aquele time lá, Fred, Gustavo, né, aquele time lá de trás, dos primeiros jogos ali contra Jequié e Bahia de Feira, né, e a gente deve ver o time principal de novo, se chegarmos numa fase de mata-mata com o Clássico Bavi. Se não chegarmos, eu também não acredito que o Bahia vai com a força máxima, não. Acho que a gente vai finalizar o Baiano pegar na Copa do Nordeste, sabe? Dosando força, só para ser campeão e acabou. Vai ser bem parecido com a Copa do Nordeste. Lula, você tá mutado. Não sei se você tá querendo falar alguma coisa, mas tá mutado no... É porque a obra tá intermitente aqui, eu preferi me mutar. Tá. Mas eu disse perfeito, né? Só lembrando aqui a tabela do Bahia, são mais 4 jogos para finalizar a primeira fase do Campeonato Baiano. O Bahia enfrenta na próxima rodada o Porto, na Fonte Nova, o jogo é 18h30 de domingo, no dia 1º. Depois o Bahia sai para jogar contra a Juazeirense. No planejamento, eu aposto que, independentemente de como tivesse o campeonato, o Bahia iria para esse jogo aí com uma equipe total, provavelmente até sub-20, nem levaria os reservas, né? Por conta de viagem de ônibus, etc. Talvez até o Bahia vá de avião para Petrolina. Para Petrolina, mas nem sei, tá? Depois joga de novo em casa, né? Contra a Jacuipense na 8ª rodada, no dia 14, né, ali véspera, então, o primeiro jogo antes da primeira partida, no dia 18, contra o O'Higgins, então, da Libertadores, então não vai acontecer de ter. Vai ser minha despedida, vai ser minha despedida, a última partida antes da viagem para o Chile. Muito bem, garoto. E o Bahia encerra fora de casa contra o Atlético de Alagoinhas, né? Jogo que a gente não sabe também onde é que vai acontecer, né? Então, então assim, é uma tabela muito tranquila. Eu não acredito do Bahia voltar a jogar com titulares no Baiano. Só jogaria, talvez, esses titulares no Baiano, num caso, uma hipotética final ou uma semifinal contra o Vitória em casa, né? É a única maneira que eu acredito do Bahia voltar a ter titulares ou força máxima no Campeonato Baiano. Com a vantagem de jogar na Fonte Nova e não sendo o clássico contra o Vitória, eu não acredito do Bahia ter mais a força máxima dentro do campeonato. Rogério, boa noite. Você precisou fazer uma substituição logo cedo por conta da lesão do Juan Pablo e a entrada do Del. O Bahia pareceu estar um pouco desconectado naquele momento e com a pausa, parece que você conseguiu arrumar e foi o melhor momento do Bahia no primeiro tempo. Explica um pouquinho o que foi pedido, quais foram as alterações necessárias feitas com a saída do Juan Pablo e a entrada do Del. Porque o Cauli é um jogador de flutuação que vinha fazer ter a
a superioridade no meio. E o Juan Pablo, por mais que seja um ponta, mas é um jogador de ataque ao espaço com muita velocidade. O problema é que quando o Del entra, e seria a mesma coisa se fosse o William, eles não são jogadores que gostam tanto de atacar espaço, gostam muito de participar, tocar na bola. Mas alguém tem que, além do ponta que nós tínhamos pela direita, o Ademir, nós tínhamos que ter mais alguém para chegar no espaço. Então essa foi a maior dificuldade em fazer a escolha. Poderia ter colocado, por exemplo, o Pulga, que tem velocidade, pode atacar o espaço, entrou no segundo tempo fazendo durante boa parte dele essa função. Mas o Del é um garoto, eu acho que botar 2 garotos na mesma linha, num clássico, na mesma linha que eu falo, é na mesma linha de jogo, pesa um pouco. Mas um garoto por linha, eu acho que ainda é possível que os outros administrem esse entendimento tático de jogo, né? E aí o Del foi a opção, mesmo não tendo as características e virtudes do Juan Pablo, mas foi o jogador escolhido para isso. Depois nós colocamos o William, quando saiu o Cauli, o William mais para flutuar, o Del continuar atacando espaço, até que ele cansou um pouco também por voltar a marcar. E aí foi o momento que nós quisemos tirar o Ademir já, colocar o Pulga antes, e depois, por último, colocar o Kik, que ele ainda precisa realmente de mais treinamentos para poder, até fisicamente está bem e tudo, mas para ter a compreensão do sistema ainda precisa um pouquinho mais de tempo. Boa noite, Rogério. E Rogério falou que a gente citou ontem no pós-jogo, né, em relação a Del e o William José, que quando o William entra, o William vem fazer essa flutuação, vem fazer esse trabalho sujo fora da área, e Del fica mais livre para poder atacar esse espaço, enfim, e aí quando, de fato, o Bahia encaixa melhor, né, com os dois na frente ali, fazendo quase com a dupla de ataque, enfim, ele só confirmou o que nós já havíamos detectado lá atrás, né, no pós-jogo ontem, enfim. Desde o ano passado, né, do último Bavi, foi falado muita coisa, seja pela imprensa, pela própria torcida do Bahia e também pelo próprio presidente do Vitória. Primeiro, de que o Bahia tremia no Barradão, e segundo, de que o Bahia tinha muita dificuldade de jogar fora de casa. Acha que esse triunfo de hoje dá uma boa resposta, não só para o torcedor, como também para o próprio grupo, de poder entender de que dá para poder ganhar fora de casa? Bom, ele, em parte, se ele, na dificuldade de jogar fora de casa, eu acho que ele não podemos tirar a razão, porque nós não tivemos tantos resultados bons fora de casa. Esse time não tem medo de jogar em lugar nem aqui, nem em qualquer outro lugar. É um time que competiu, que vem, que joga sempre aqui. Teve chance uma vez, nós estávamos em 2-0, tomamos uma virada no final. Depois, uma vez eu lembro aqui, perdendo 2-0, buscamos esse empate no final, quase viramos o jogo. Então, nós jogamos sempre fora de casa, com mais dificuldades, é claro. Mas é um time que não tem medo nenhum de torcida, estádio. O que atrapalhou muito a gente hoje foi o estilo de jogo nosso, que precisa de um campo com melhor condição para a gente poder jogar. Mas aí você entra também todo lado fantasioso da questão aí, e isso aí cada um fala no momento, para holofotes. Eu não gosto muito de brincar, meu trabalho é mais sério, mais profissional e mais focado. Eu não sou muito dessa parte de brincadeira. Eu tenho respeito pelas pessoas, respeito pelo jogo, respeito pelo resultado, e eu caminho assim dessa maneira e vamos tentar empates. Ele falou, o Bahia tem dificuldades fora de casa. A maioria dos times tem dificuldade fora de casa, vamos tentar melhorar nesse sentido para esse ano. Tá aí, Rogério, assim, sério, né, nesse aspecto, não quis muita conversinha não, deu uma alfinetada aí, do lado de lá, né? Porque ele falou, tem um lado fantasioso aí, né? Tem um lado o lado do holofote e tal. E, aliás, o Bahia quebrou o último argumento que o Fábio Mota tinha de nunca ter perdido no Bavi no Barradão, né? Porque esses eram os argumentos que ele tinha, né? Nunca perdi no Bavi no Barradão. Aí perdeu, ainda perdeu da maneira vexatória que perdeu, voltando no time titular, cansando o time e perdendo o jogo pro reserva do Bahia. E Rogério Ceni aí, dando a pancadinha dele também aí, né? E falando de maneira séria, né? Sobre o aspecto também do jogo fora de casa, que tem que mudar. E ele falou, a gente tem que melhorar, ponto, né? Não tem conversa. Já aproveitando o ensejo, você falou sobre os garotos e eu queria que você comentasse sobre o Roman Gomes. Você tinha falado anteriormente que a gente se surpreenderia em relação à parte física dele. Jogo muito seguro, mesmo sendo um garoto, parece que pode agregar bastante essa questão de experiência no time. Eu acho que tem características diferentes do Gilberto. O Gilberto é mais experiente, com boa construção de jogo, comete um erro ou outro, sempre em jogos, no começo do jogo, às vezes um pouquinho desconcentrado, mas tem muito. Olha a desconcentração e displicência que a gente falou aí anteriormente nos últimos cafés. O Rogério trazendo isso em coletiva. O Gilberto comete um erro ou outro, né? Às vezes um pouco desconcentrado nisso dos jogos. Então, assim, e vamos lá, né? Gilberto é um jogador de 32 anos. É um jogador que, teoricamente, não deveria estar mais cometendo esse tipo de erro de desconcentração. Né? Então, tem que começar a trabalhar isso, porque é um lance desse, no início de um jogo, uma perda de bola, uma displicência, uma desconcentração que pode definir uma partida. Né? E o Rogério trazendo isso à tona. Da técnica, o Gilberto. E o Roman, mais energia, mais físico, uma bola aérea um pouco melhor, defensivamente, marca bem. Ainda tem o vício do Estudiantes, onde ele jogava, de caçar muito e às vezes abrir o espaço. A melhor chance de gol do Vitória, inclusive, acontece nesse tipo de jogada. Ele rouba uma bola, conduz, dá um passe, se eu não me engano, para Caio. Caio vai tentar Cauli, erra o passe e ele passa como se fosse um lateral. E aí o Vitória conecta pelo lado e cruza. Acho que o Ronaldo faz uma defesa, não sei se com o pé, com o joelho, com a perna em cima da linha. Então, assim, mais um ajuste ou outro, mas para tão pouco tempo, fico muito feliz. E outra coisa, é um cara positivo, cara limpa. Isso ajuda muito a trabalhar com gente assim, jovem, positivo, cara limpa, quer aprender, tem energia, fisicamente talvez seja o melhor ou um dos melhores do grupo. Então, devagarinho a gente vai inserindo, ele vai tendo minutos, vai jogando, vai revezando com o Gilberto e a gente vai tendo também 2 jogadores para a posição. Rogério, boa Rogério mantendo os elogios, falando que fisicamente talvez ele seja o melhor jogador do grupo hoje, fisicamente falando, né? Muito interessante.
Vamos lá. Muito Noite. interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a arbitragem, né? Em alguns momentos do jogo você questionou bastante algumas decisões. Os próprios jogadores do Bahia. Teve um lance polêmico ali no Pulga, né? No segundo tempo ali, um pênalti talvez, que não foi marcado, o VAR não chamou. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o lance do pênalti eu não vi até agora. O pessoal no banco falou que foi pênalti, mas aí também tem... Não sei se é mais pelo... Eu não vi, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu não vi o lance até agora. Os jogadores afirmaram, e o banco com o vídeo ali, afirmou claramente que foi pênalti, mas eu não olhei o lance até agora. Eu acho que um árbitro que ainda não tinha apitado jogos, assim, grandes, né, não apitou Série A, tem que tentar deixar o jogo fluir mais, o jogo correr mais, não pode... É só em campeonato estadual, mais periféricos, que deixam e param toda hora por qualquer coisinha. O jogo, o árbitro, ele influencia muito na qualidade do jogo. Ele não pode parar por qualquer coisinha, um toquezinho, bateu a mão e tal, né? O lance do pênalti, eu acho que ele pode deixar para o VAR, lógico, observar, para ter certeza, mas eu não consigo afirmar, porque eu não olhei o lance ainda no vídeo. No campo eu não tenho condições pela distância. Em algum aspecto foi bem, foi lá dar um cartão amarelo, alegando que o banco estava reclamando, e eu tinha que tomar o cartão amarelo porque o banco estava reclamando. Eu não sei se está na regra do Campeonato Baiano, que se o banco reclama, o cartão é para o treinador. Eu lembro que teve um campeonato, acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, teve um campeonato que a regra era essa. Não sei se essa é a regra do Baiano, mas ele alegou que, como eu não consegui controlar, como é que eu vou controlar? Se ele não consegue controlar, que é a autoridade, como é que eu vou controlar? Ele não consegue controlar o jogo com 22, como é que eu controlo todo mundo no banco? Então a única questão que eu queria entender se é regra do campeonato, se está escrito, ou então ele inventou nesse momento do jogo. Mas eu acho que só parou demais o jogo, poderia ter seguido mais vezes o jogo. Mas não foi uma arbitragem desastrosa, absolutamente nada disso. Boa noite. Tá aí a opinião de Rogério Ceni, ele ficou meio chateado ali, né, com a questão do cartão amarelo que ele recebeu. É meio complicado realmente, né? O treinador toma o cartão porque o banco tá falando. Enfim, não sei se é regra, também não sei. Mas realmente é um negócio meio estranho. Mas enfim, vamos lá. Tocar o barco. Tirando o lance polêmico de Pulga ali e uma outra marcação, de fato não foi uma arbitragem assim desastrosa. Agora, claro, acho que ele cometeu alguns equívocos, né? E a bandeirinha que cometeu aquele equívoco também, claro, né? A Daniela, naquele lance que poderia ter saído o gol do Bahia, mas se o gol acontecesse, o VAR validaria o lance, com certeza. Rogério, dentre todas as suas escolhas para o jogo de hoje, a que mais me chamou a atenção foi a utilização de Caio Alexandre. Por que você decidiu escolher ele para esse jogo e o que a gente pode esperar para o jogo contra o Corinthians? Bom, eu acho que o Caio precisa de ritmo de jogo. O Nico jogou bastante no ano passado, na parte final do ano passado, quando o Caio teve a lesão, ficou muito tempo fora o Caio. Acho que ficou 60 dias fora, se não me engano, o Nico jogando. Então ele jogou pouco no ano passado. Eu observei no jogo contra o Barcelona, o Caio um pouco cansado. E eu estou tentando acelerar o Caio, segurei o Nico, muito provavelmente Nico vai contra o Corinthians, jogar, fazer. Neste momento da temporada, Caio e Everton fora de casa, fica um pouco pesado na parte física. Então eu tenho que tentar de uma maneira. O Caio veio aqui para dar qualidade de jogo, eu preciso de um cara que faça o jogo fluir. E enquanto não entrar nesse ritmo normal de todos estarem bem fisicamente, nos jogos em casa eu acho que o Caio tem muita utilidade. Nos jogos em que a gente tem a posse de bola, o Caio é muito útil para mim. Nos jogos que a gente não tem a posse de bola, fica um pouco menos físico o time. Nós sabíamos que o Vitória é um time bem homogêneo, se você olhar as substituições, são todos jogadores muito fortes fisicamente. É um time que exige muito da marcação. Então eu tinha dois caras que têm mais energia, o terceiro, quando entrou o Michel, que mantém essa energia, com o Eric, são dois, e eu posso equilibrar um pouco mais com o Caio fazendo o time jogar. E no outro lado, eu penso que nesse princípio, talvez Nico e Jean Lucas possam dar também essa sustentação para Everton estar dentro do campo. Boa noite, Rogério. Interessante aí, né? De repente, a gente pode ter, por exemplo, em jogos em casa, Gilberto e Caio Alexandre, em jogos fora de casa, Roman Gomes e Acevedo, para dar uma sustentação maior na linha defensiva e também no meio campo, né? Acevedo e Jean Lucas, ele entende que sustenta o Everton Ribeiro, e quando ele entra com o meio de campo mais físico, né, com o Nestor e Eric, ele entende que a Caio Alexandre seria esse toque de mais qualidade, né? Enfim, é o bom de você ter duas opções distintas, né? Você pode variar, né? Caio Alexandre e Acevedo são dois jogadores diferentes, e esse é o bom de você ter duas opções distintas. Enfim, mas boa observação de Ceni em Thales, e indicando praticamente a titularidade de Acevedo contra o Corinthians, né? Ele praticamente falou isso. Mais do que isso, de fato, eu fico mais indicando uma variação de peças que pode dar mais sustentação defensiva ao Bahia nos jogos fora de casa, né? Isso é que é o mais importante, eu acho, da fala dele. Você dificilmente vai ter, ou a gente fala isso há tanto tempo, né? Nós jogamos com Caio e Everton, a gente perde muito no jogo físico, muito, né? E o jogo físico define, sobretudo, fora de casa. Então, é interessante, é importante ver isso. Vamos ver que variações serão essas, né? Será como no Bavi, Caio com Eric, ou seria Acevedo com Eric, né? Ou como deve ser em São Paulo, Acevedo com Everton Ribeiro. É isso. E Jean Lucas sendo, né, a terceira peça. Vamos lá. Rodrigo Fernandes, do Bahia.ba. Algumas equipes do Campeonato Brasileiro já estão usando o seu time principal desde o início da temporada. É o caso do Corinthians. Você acha que isso pode impactar no ritmo de jogo, na parte física, para a próxima rodada? Pode impactar o Corinthians. Primeiro que o Corinthians tem um time excepcional, vem trocando modelos de jogo, é difícil até analisar, dependendo das escolhas como eles jogam, mas também o que é benefício hoje de você ter desde o começo uma equipe jogando e ganhando mais ritmo, talvez possa se tornar um prejuízo no futuro, porque também vai um desgaste depois da frente e esses atletas
esses atletas podem sofrer a longo prazo, né? Mas é uma opção. O Campeonato Paulista é um campeonato onde tem 6 times da Série A, pode ser 6. Depois eu lembro que tem Novo Horizontino, que é da Série B. Tem quem mais? São Bernardo subiu para B, né? Então, quer dizer, é um campeonato onde reúne muitos times de Série A e B. Aqui ainda a gente pode se dar o luxo em alguns jogos de testar garotos, porque é um nível um pouco mais baixo. Os times que nós temos aqui, não sei quem que tá na D? Juazeirense na D, né? Jacuipense na D, então, ou seja, Atlético de Alagoinhas, é isso ou não? Porto, então, quer dizer, é um degrau de diferença e você pode se dar o luxo, na minha opinião, de usar. E também serve como oportunidade. Se você não oportuniza, se você não consegue ver um atleta de base com 17 anos no Campeonato Baiano, não vai ser no Campeonato Brasileiro que a gente vai enxergar. Então, tem que produzir e depois, quando chegar em grandes enfrentamentos, tem que continuar. Se não, zero problema. Continua jogando no Sub-17, continua jogando no Sub-20 e a gente continua fazendo esse acompanhamento mais de perto. Rogério, boa noite. Algumas coletivas atrás você comentou sobre Del poder aproveitar a oportunidade que o William José teria, porque não tem uma sombra para ele nesse momento. Você avalia que já é um jogador que pode sim compor o time para uma partida da Série A, como por exemplo contra o Corinthians na quarta-feira? Sim, acho que é um jogador que vem mostrando intensidade física para jogar. É jovem, claro, não tem a experiência que o William tem, mas um jogador móvel, um jogador que nesse atual estágio que nós estamos, sem dúvida nenhuma, vai estar num grupo que, principalmente também com a lesão do Juan Pablo, é um jogador que vai estar compondo o elenco, jogando, entrando no jogo, começando o jogo, até por necessidade nesse momento. E depois, chegando mais algum atacante, que é o que a gente está procurando, ele continuará fazendo parte porque está merecendo, através do que vem fazendo, está merecendo. Como foi o Thiago, por exemplo, no ano passado. Acho que consegue fazer uma relação mais ou menos muito parecida com o que foi o Thiago no ano passado. Tá aí, Lula. Falando aí do Del, já relacionando ele, por exemplo, com uma situação do Thiago, né? Enfim, falando que ele pode participar dos jogos de quarta-feira, de repente, de alguma maneira. Queria que você trouxesse aí seu arremate sobre a coletiva de Rogério, o que você achou, os pontos mais importantes que você detectou ali. Claro que a gente foi pausando, né? E foi falando, mas, enfim, que você trouxesse um resumo aí sobre essa coletiva para a gente arrematar. Não, acho que é mais uma coletiva de leitura correta dele, né? Eu acho que o que traz de novidade, com palavras ditas, né, e não entrelinhas, é a situação de Caio e Everton para jogos com necessidade de maior jogo físico, ele fala fora de casa, até, né? Especificamente. Por palavras também citar os jogadores com os quais provavelmente ele vai contar da base para o elenco profissional esse ano, com capacidade de dá-los minuto e treinamento, né? E esses jogadores citados foram Fred, David e o trio ofensivo. Exato. E bota ainda mais 2 aí, né? Que ele não citou, mas certamente vão estar na composição, que são o Zé Guilherme e o Luiz Gustavo, tá? Então isso é importante também, acho que são as coisas mais importantes que ele falou. E o incômodo dele, né, com a situação dos jogos fora de casa. Isso é outra coisa importante. Não é uma situação simples, né? Não é foi um problema grave na nossa temporada passada, sobretudo a discrepância entre a qualidade do jogo jogado em casa e fora de casa. E ele segue incomodado com isso, tanto assim que nem louros por essa vitória ele colheu. Ele guardou para o Campeonato Brasileiro para ver, né, a gente precisa melhorar fora de casa. E vamos esperar para que melhore mesmo. É isso. Tem um superchat aqui do Jorge Augusto, ele falou que ficou sentido com a contusão de Sidney, e ele acredita que estaria na lista de Rogério também se não tivesse tido mais oportunidades, né? De repente, se tivesse demonstrado alguma coisa ao longo desse início de ano, terminou não jogando ainda, e de fato, infelizmente, ficou um pouco para trás. Em virtude da lesão, né? Mas não se apresentou, não teve a oportunidade de demonstrar o potencial que ele tem dentro de campo, e aí pode ter sido um fator complicado para a Síria. Vamos ver ao longo da temporada. Fabrício Silva, que bom que Ceni evoluiu em relação a esse pensamento dele. Lembram que ele justificava o menino ter só 17 anos para não colocar os jogadores do brasileiro? Não é só pela idade, né, Fabrício? Assim, que bom que ele evoluiu. Acho que ele tem que evoluir mesmo. Todos nós, né, seres humanos, e Rogério Ceni não é diferente. Tem que estar em constante evolução. Que bom que ele evoluiu. Mas eu acho que passa também muito pela evolução dos garotos. Passa pela demonstração de capacidade dos garotos, né? O Rogério tá vendo o dia a dia, tá vendo os caras treinarem, tá vendo os caras se dedicarem, tá vendo os caras correrem, tá vendo os caras demonstrarem intensidade, né, nas oportunidades que teve. E o fato de Rogério ter escolhido também treinar esses garotos do Campeonato Baiano foi muito importante, porque ele teve mais treinos, mais visão, né, desses jogadores ali nos treinos e em campo, né, o que eles podiam demonstrar. Então, eu acho que é a união de todos os fatores. Eu acho que a evolução de Rogério, sim. Eu acho que ele tá de mente aberta para poder, né, aceitar um pouco mais essa utilização de jogadores mais jovens, né, mas também a situação em relação ao desenvolvimento e a evolução dos próprios atletas. Se os atletas não tivessem condição física e técnica de demonstrar alguma coisa, eles não seriam utilizados.
Eles não estariam à disposição. E outra, tem vários outros atletas no Bahia com idade de utilização e que ainda não foram utilizados. Né? Ou, por exemplo, o próprio Jota, um jogador jovem. Mas Jota é um cara que, né, a gente sabe que não enche muitos olhos assim, né, da comissão técnica. Enfim, tem uma oportunidade ou outra, mas assim, para mim tá muito claro que David Martins já ultrapassou o Jota na hierarquia, por exemplo. Né? Então, é demonstração no dia a dia, velho. Né? Kaique é um jogador jovem. Ainda. É um jogador de 22 anos, mas né? Cauê Furquinha aparentemente já ultrapassou. Kike agora chegou. Kike tem 23, gente. Kike Oliveira tem 23 anos, viu? Chegou com personalidade, jogou Bavi, entrou bem no segundo tempo, e é isso, velho. Assim, velho, eu acho que é a demonstração da capacidade, né? Se os jogadores estão demonstrando capacidade física e técnica de estar presente, eles estarão, né? E isso passa também pelos jogadores, não só pelo treinador. Mas que bom que o Rogério tá com a mente aberta para isso. Lula, considerações finais pra gente arrematar mais um café. E que café especial, viu? Que café, assim, porra. não podia. É um dos melhores cafés que eu já fiz. Ó, triunfo no Bavi, 20 mil inscritos no canal, mais de 1.600 aparelhos conectados aqui, ainda tem nesse momento 1.200 aparelhos conectados, mais de 1.400 likes, velho, muitos live pick, muitos superchats, membresias, um dos melhores da história, sem dúvida nenhuma, Luiz Teles.